bancos suspenderam a oferta de empréstimos consignados do INSS. A decisão vem depois que o governo reduziu o teto de juros deste tipo de operação. Equivale, eu estou falando equivale, não é exatamente, mas equivale a um tipo de tabelamento. O repórter Rudá Moreira tem os detalhes e a gente fala com ele agora ao vivo de Brasília. Rudá, boa noite. Boa noite, William, para você e para todos que acompanham o WW. Pois é, uma atualização é que a CNN apurou agora à noite que a Caixa e o Banco do Brasil também vão suspender a oferta de empréstimo consignado do INSS. Ou seja, os dois maiores bancos públicos do país se juntam a esse movimento iniciado pelos bancos privados. Essa nova apuração é da analista de economia da CNN, Raquel Landim, e se junta ao que já foi apurado pelo nosso analista Fernando Nakagawa. Entre as instituições financeiras que já haviam decidido interromper essa oferta de crédito consignado a pagamentos do INSS, estão todos os grandes bancos privados do país, como o Itaú Unibanco, o Bradesco e o Santander. Destes, apenas o Itaú Unibanco confirmou oficialmente a decisão até o momento. A debandada dessa oferta de crédito consignado do INSS acontece depois do Conselho Nacional de Previdência ter reduzido, na segunda-feira, sem consultar os bancos, o juro máximo permitido para esse tipo de operação. O juro do empréstimo consignado caiu de 2,14% para 1,70% ao mês e a taxa máxima do cartão consignado passou de 3,06% para 2,62% mensais. Essa redução provocou reações imediatas no mercado. Logo após a diminuição da taxa, a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, fez um alerta de que a redução dos juros poderia inviabilizar a modalidade de empréstimo consignado do INSS e alegou que o valor não cobriria os custos da operação. Apesar das decisões dos bancos terem acontecido nas últimas horas, a FEBRABAN afirmou em nota não se tratar de uma ação coordenada e também reforçou o posicionamento de que os juros precisam ser compatíveis com a estrutura dos custos de cada produto. Já os sindicatos soltaram uma nota se dizendo indignados com a suspensão dos empréstimos consignados que beneficiam principalmente os aposentados e acusaram os bancos de estarem fazendo chantagem. Os sindicatos também cobraram que o governo mantenha essa oferta de empréstimos consignados aos aposentados por meio da Caixa ou do Banco do Brasil, o que, de acordo com essa nova apuração trazida aqui na CNN, não deve acontecer. William. Obrigado, Rudá. Boa noite para você aí em Brasília. Raquel, me parece um exemplo... Posso começar agora? Por favor. Me parece um exemplo clássico de uma política pública bem intencionada que não calculou onde ela iria chegar. O fato de se tentar impor, como se tentou através dessa... Esse é um caso clássico de política pública, certo? É uma decisão do gestor. Tentar chegar a um número por ele arbitrado, sem considerar as consequências, é um clássico de uma política pública bem intencionada que obtém o efeito contrário. Em vez de ter mais crédito, tem menos. Secou o crédito, William. É isso que eu estou falando. Os bancos médios, que são os principais bancos que operam no consignado, saíram do mercado. Agora, o próprio Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, me confirmou uma fonte da equipe econômica, tomaram a mesma decisão. Se os bancos públicos que estão ali, né, na órbita de influência do governo, tomaram a decisão, é porque simplesmente ali o Ministério da Previdência, se não me engano, foi, né? O Conselho que reduziu o teto da taxa de juros não fez conta. É uma taxa de juros inviável para a concessão desse crédito. E aí não adianta você baixar os juros assim na marra. Se você não faz conta, se aquilo não é viável, não vai ter oferta. Então, é a lei da oferta e da demanda. Então, as pessoas que precisam desse crédito vão ficar sem o crédito. Caio e Daniel, começando por você, Caio. Essa é uma daquelas genialidades às quais se referia o presidente Lula? Sem dúvida alguma, William, sem dúvida alguma. E tudo que aconteceu aí na sequência deixa bem clara a reação, vamos dizer, do núcleo duro do governo em relação a essa genialidade ou em relação ao que a gente pode chamar de um voluntarismo. Estamos dando nome aos bois aqui, a gente está falando do ministro Carlos Lupery, né? Ele que liderou
esse movimento que foi contestado internamente no governo. Eu ouvi hoje do Ministério da Fazenda de que eles sequer sabiam daquela reunião que sacramentou essa decisão, e a reação veio. A gente pode entender, principalmente num governo petista, né, como é o atual, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal como braços aí da equipe econômica do Ministério da Fazenda, né? Então, essa decisão dos bancos públicos surpreende, mas mostram que há um alinhamento deles com a equipe econômica e também com o Palácio do Planalto, que refutou, para quem quisesse ouvir, né, a gente falou bastante disso aqui na reunião de segunda-feira, essas genialidades. William. Daniel. Sabiam, porque a gente noticiou fartamente aqui na CNN na sexta-feira passada que haveria reunião. E na segunda-feira já dávamos as taxas de juros que iam ser trabalhadas. Agora, o fato é que o governo, junto com as centrais sindicais, tem o domínio do Conselho da Previdência Social. Conseguem aprovar a fórceps o que bem entenderem. E aí, alguém mais desavisado vai pensar, puxa, mas o crédito consignado descontado em folha de alguém do INSS é uma garantia líquida e certa de recebimento. Então, por que esse custo mais alto? O porquê é muito fácil. Os bancos têm um custo aí que é o custo de captação desse dinheiro. Eles precisam pegar esse dinheiro de alguma forma no mercado para emprestar de novo. E o custo de captação está alto, não é à toa que a gente está falando das taxas de juros altas. Os bancos têm esse custo. E agora, com essa redução, havia uma queixa entre os bancos de que 70% da inadimplência, porque alguém também vai dizer, mas não tem inadimplência ali, é desconto em folha. Tem, porque principalmente entre aposentados do INSS, você tem um índice não desprezível de pessoas que não pagam por um simples motivo, o falecimento. Isso corresponde a 70% do índice de inadimplência do crédito consignado no INSS. Então a conta precisa fechar. Me lembrou muito aquele período de redução da Selic, a fórceps, em 2011 e 2012, que a gente acabou tendo efeito contrário depois de algum tempo. Não aprenderam nada da história, então. Não esqueceram nem aprenderam, Raquel. É assustador. E o exemplo que o Daniel acabou de mencionar é exatamente esse. Decidiram que as taxas de juros à força iriam para baixo, porque isso daí movimentaria a economia, conseguiram o contrário. Conseguiram que a inflação subisse e, por consequência, as taxas de juros também mais tarde, levando à recessão, que a gente se lembra com muita tristeza. Nesse caso agora, eu trago a pergunta agora mais para a esfera da percepção dos fatos. Não esqueceram e não aprenderam. Parece que não, William. E vou trazer uma experiência pessoal. Naquela época, uns 15 dias antes desse cavalo de pau na taxa de juros, eu tomei um café com o então ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel. E ele começou a me falar em queda da taxa de juros. Não, porque quando os juros começarem a cair, eu tomei um susto. Falei, ministro, mas isso não está no radar de ninguém, não tem nenhum clima no mercado, nenhuma perspectiva, a inflação está pressionada e o senhor está falando em queda dos juros. Aí ele olhou bem para mim e falou assim, é uma promessa de campanha, Raquel. Os juros vão cair. E 15 dias depois nós tivemos esse cavalo de pau no Banco Central. Não dá para eu diretamente relacionar, né, que houve uma ordem do governo para o Banco Central, mas existia uma orientação política que acabou sendo seguida. Quando você quer levar a economia para o caminho que você forçosamente acha que ela deve seguir, por orientações políticas, não dá certo. Se tentarem isso de novo, vai dar errado. Agora aqui, William, a gente está falando... Claro, Caio, prossiga. Não, a gente está falando, eu acho que esse caso é diferente, de 10 anos atrás, 2011, né? Esse caso, ele diz muito mais sobre a desarticulação política do governo, a descoordenação do governo, falamos ontem bastante disso, anteontem bastante disso, do que sobre uma linha econômica. Porque no caso lá, quando era o Tombini, Banco Central, governo, Pimentel, você tinha o Palácio do Planalto, a equipe econômica, o Banco Central, todos alinhados naquele intuito. E deu no que deu, de fato. Hoje, este caso, ele diz mais sobre o problema, muito mais na política do que na economia, porque ele foi um movimento liderado por um ministério, sem o apoio da equipe econômica, e que provocou
uma bronca, um pito público do presidente da República numa medida como essa. E que não ganhou apoio, não durou 3, 4 dias, porque ela está morrendo, né? Ela está morrendo por inanição, essa decisão do Ministério. Caio, muito breve, que a gente vai para o intervalo. Não, brevemente. Muito breve mesmo. Eu concordo com o Caio que essa medida especificamente não se encaixa, mas a lembrança do Daniel foi pertinente porque a gente sente todo um clima no governo, desde os ataques do Lula, para eventualmente tentar forçar uma queda na taxa de juros. Nós estamos vendo uma mudança no cenário internacional. Se vier um arcabouço fiscal crível, a mudança na taxa de juros vem naturalmente. Não forcem, dá errado.